Senhoras e senhores, parlamentares, autoridades, bom dia. O cerimonial anuncia o início da reunião solene de outorga do Diploma de Cidadão de Manaus ao Dr. Júlio César Schweikart, conforme Decreto Legislativo 465/2019, de propositura da vereadora professora Jaqueline Pinheiro, a quem convidamos para presidir esta reunião solene. TV Câmara, o Legislativo Municipal mais perto de você. Estamos em uma sessão solene de Diploma de Cidadão de Manaus ao Dr. Júlio César Schweikart. Lembrando que esta é uma propositura da vereadora Jaqueline Pinheiro e será presidida pela mesma. Autoridades, nobres vereadores, senhores e senhoras, bom dia. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene de outorga do Diploma de Cidadão de Manaus ao Dr. Júlio César Schweikart. Convidamos para compor a mesa diretora desta reunião solene a Sua Senhoria, o senhor Dr. Júlio César Schweikart, o nosso homenageado. A Sua Senhoria, o senhor Rodrigo Guedes de Oliveira Araújo, coordenador da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. A Sua Senhoria, a senhora Kátia Helena Serafina Cruz Schweikart, secretária municipal de Educação e esposa do nosso homenageado. A Sua Senhoria, a senhora doutora Cláudia Maria Rios Velasquez, vice-diretora de Ensino, Informação e Comunicação, neste ato representando o Instituto Leônidas Maria Dini, da Fiocruz Amazônia. A Sua Senhoria, a senhora Denise Amorim, representando a Secretaria Municipal de Saúde. Filho do nosso homenageado, João Pedro Cruz Schweikart. E o outro filho, João Vitor Cruz Schweikart. E ainda, Sua Senhoria, o senhor Alcino Ferla, representando a Rede Viva. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro, executado pelo Coral dos Servidores da Câmara Municipal de Manaus, sob a regência do maestro Johnny Moiter. Ouviram do Ipiranga as vozes
pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esvelas forte pávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Convido o mestre de cerimônia para fazer uma breve leitura da biografia do homenageado. Júlio César Schweikart nasceu em Porto Alegre, é filho de Erno Arno Schweikart e Cecília Flor Schweikart, casado com Kátia Helena Serafina Cruz Schweikart e pai de João Pedro e João Vitor. É graduado em Teologia pela Escola Superior de Teologia, com a monografia Desafios da Pastoral Urbana, e em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas, com a monografia Pensamento Social do jesuíta João Daniel. Mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, com a dissertação Magia e Religião na Modernidade, Os Rezadores de Manaus. E doutor em História das Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, com a tese Ciência, Nação e Região, as Doenças Tropicais e o Saneamento no Estado do Amazonas. Pesquisador do Instituto Leônidas e Maria Dini, da Fiocruz Amazônia, sendo chefe do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia. Linhas de pesquisa na área de História da Saúde e das Ciências, Antropologia da Saúde, Políticas Públicas de Saúde. Gestão do Trabalho em Saúde, coordenador nacional da Associação Brasileira Rede Unida. Pelos relevantes serviços prestados à cidade de Manaus e às ciências, a Câmara Municipal de Manaus confere ao Dr. Júlio César Schweikart o diploma de cidadão de Manaus. Neste momento, convidamos a vereadora professora Jaqueline Pinheiro e o nosso homenageado, o Dr. Júlio César Schweikart, para que se dirijam ao dispositivo para darmos início à nossa honraria.
Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, convido a proponente, a vereadora professora Jaqueline, para fazer a outorga do diploma de cidadão de Manaus ao Dr. Júlio César Schweikart. Diploma de cidadão de Manaus. Fica concedido o diploma cidadão de Manaus ao senhor Dr. Júlio César Schweikart, com base no artigo 173, inciso 3º do Regimento Interno, como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à sociedade manauara. De propositura da vereadora professora Jaqueline, por meio do Decreto Legislativo número 465/2019, realizado às 10 horas do dia 25 de junho de 2019, no plenário Adriano Jorge, Paço Municipal de Manaus, Câmara Municipal de Manaus. Todo cidadão, nascido ou não em Manaus, que resida nesta ou noutra cidade, que haja prestado relevantes serviços à comunidade, de modo rigorosamente comprovado e cuja vida seja irrepreensível, poderá receber esta homenagem da Câmara Municipal de Manaus. Manaus, 25 de julho de 2019, vereadora professora Jaqueline, presidente Joelson Silva. Convidamos a esposa do nosso homenageado, a senhora Kátia Helena, para fazer a sua homenagem ao seu marido, Dr. Júlio César Schweikart. Como diz a vereadora Jaqueline, a gente é especialista em quebrar protocolo. Como eu falo pouco, não poderia deixar de, primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui, amigos de velha data, amigos mais recentes, colegas da CEMED, alunas do Júlio, colegas professores, mas especialmente a professora Jaqueline por ter nos prestado, a nossa família, essa homenagem que a gente acha muito justa. Nossos filhos, João Pedro, João Vitor. Mas eu acho que quem está aqui e que conhece a nossa história há mais tempo, sabe que o Júlio é muito merecedor dessa homenagem. Porque ele, de verdade, nesses 27 anos que vive aqui em Manaus, ele dedicou integralmente a vida dele de estudante, de pastor, de professor, a melhorar a vida das pessoas que estão ao redor. As alunas dele sabem, eu não conheço nenhum professor, nenhum, mais generoso que ele em relação ao conhecimento. Alguém que, de verdade, compartilha tudo. O laboratório que o Júlio coordena é quase a extensão da casa de todo mundo, onde as pessoas são verdadeiramente acolhidas e cuja pesquisa ela não é apenas pela ciência. Ela é uma ciência de verdade, aplicada, envolvida com a vida das pessoas. Então, acho que Manaus honra muito o Júlio e a gente, como família, se sente muito honrado por ser verdadeiramente manauara. Muito obrigada. Convidamos agora as alunas e pesquisadoras do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia, da Fiocruz, Amazônia, para fazer a sua homenagem ao Dr. Júlio César. Bom dia a todas e a todos. Nós, como alunas, pensamos e repensamos o que dizer para o Júlio nesse momento, como alunas e como pesquisadores do LAPSA. E refletindo, olhando alguns autores, a gente achou que o livro dos abraços diria muito sobre esse momento, então eu peço licença para ler. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava lá, do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, foi tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar.
Querido Júlio, o menino de Galiano é cheio de sentido para nós, família Lapsa, com seu pedido de me ajuda a olhar. Somos meninas e meninos de múltiplas cores, corpos marcados por suas histórias de vida, produzimos juntos vozes e pensamentos diversos em defesa da vida, da saúde, do SUS. Ao longo da convivência contigo, tens nos mostrado que é necessário olhar coletivamente para a Amazônia e aprendermos juntos a olhar para essa potente imensidão. Com carinho, família Lapsa. Convidamos a todos para que retornem aos seus lugares para darmos continuidade à nossa solenidade. Neste momento, ouviremos a música Canto da Floresta, do grupo Raízes Caboclas, com o coral dos servidores da Câmara, sob a regência do maestro Johnny Moira. Neste momento, convidamos a vereadora professora Jaqueline Pinheiro para fazer o seu pronunciamento. Cumprimento a sua senhoria, doutor Júlio César, minha grande amiga, colega de profissão, professora Kátia, a senhora doutora Cláudia Maria Rios, o senhora Denise Amorim, senhor João Vitor, o outro João também, que são tantos Joões, né, nessa casa, o senhor Alcindo Perla, cumprimento nossos subsecretários de Educação, Coronel Darcelos e
o Sarubi, que está aqui, nos prestigiando esta casa. Mas, na verdade, essa casa se sente muito prestigiada hoje, em homenagear pessoas, né? Nós temos aqui no regimento interno duas placas, né, de cidadão de Manaus. A gente tem direito, por ano, cada vereador. E eu levo muito a sério, muito mesmo, a minha profissão. Eu sou a pessoa que levo tudo na brincadeira, mas as coisas, no fundo, eu levo a sério. O trabalho das pessoas, o respeito que eu tenho pelos profissionais da educação, especialmente. A todas as profissões eu respeito, mas nenhuma profissão começa sem passar pela mão de um professor, né? Isso já é jargão, isso já é senso comum, mas isso é a verdade. Ninguém chega à presidência da República, embora não precise estudar muito hoje, né? A gente tem resultados aí que não precisa estudar muito não para ser presidente, a gente sabe que passou para se alfabetizar na mão de um professor. E eu escolho com muito rigor as pessoas que eu vou prestigiar, porque tem que ter uma conduta ilibada, tem que ter dado uma contribuição efetiva, eficaz, eficiente para o município, para a cidade, para o mundo e para o Brasil, né? E eu escolho pessoas que, às vezes, não escolho as pessoas pelo poder aquisitivo. Tem gente que gosta de homenagear gente que tem poder aquisitivo, que tem dinheiro, que tem isso. Não, eu prestigio aquelas que têm riqueza intelectual. Eu acho muito importante as pessoas que vieram aqui e melhoraram a vida dos outros. Eu também vim de fora, eu também sou alienígena, né? Nós somos aqui muitos alienígenas, viemos de outros estados. O Amazonas é um estado com uma pluralidade muito grande de cultura, de naturalidades. O Brasil também é assim, muitas nacionalidades. Hoje, mais do que nunca, nós temos irmãos bolivianos, haitianos, e entre outros, né? Que a gente sabe que o Distrito Industrial ele traz muitas pessoas de fora para suas expertises serem exercidas aqui no Amazonas. E o doutor Júlio ele veio do Rio Grande do Sul também, veio de fora, um país diferente, né? Porque o Nordeste é um país também já. Segundo a Elba Ramalho, o Nordeste tinha que ser independente, eu sou nordestina. Rio Grande do Sul é a elite, né? A elite do país também. A gente não está aqui discutindo, achando ruim, a gente está aqui colocando fatos que é importante, e com respeito, com todo respeito. E a gente vê que muitas pessoas saem dos seus lugares, da sua zona de conforto, do conforto da sua família, para enfrentar a diversidade e os desafios, né, especialmente no Amazonas, porque tem suas especificidades, tem suas diferenças culturais, regionais, o seu clima diferente, o seu calor humano, os seus rios, suas águas. E a gente tem que ter mais admiração ainda por enfrentar esse desafio, porque sair do conforto, enfrentar essas mudanças, não são para todos, não, especialmente para estudar, né? Porque você pode ir para os grandes centros estudar, ninguém escolhe o Amazonas. A maioria vem para o Amazonas por curiosidade, né, ainda, mas para estudar, as pessoas buscam os grandes centros, né, para se qualificar melhor. Mas o Amazonas é um celeiro de estudo, um celeiro de profissionais, doutores competentes, professores competentes, e aqui eu estou na frente de muitos colegas competentes, comprometidos, e quero cumprimentar os meus colegas gestores, minhas chefes de DDZ, nossas colegas chefes também, os nossos secretários, convidados, que vieram honrar esse momento. Doutor Júlio, para mim, eu sempre procuro honrar aquilo que eu acredito, na transformação da educação, né, o poder de transformação. E, se não fosse essa oportunidade de estudar, de estar nas escolas públicas, de enfrentar os desafios, nós hoje não estaríamos aqui. E o meu papel aqui é exatamente reconhecer aquele que deixa o seu legado, que dá a sua contribuição para a cidade, para o Estado. E o senhor é uma dessas pessoas, pela sua titularidade toda, porque se for fazer assim, ler tudinho é um dia, né? Eu sou meio assim para ficar enumerando, doutor, e pós, e tanta coisa. Mas o importante de toda essa titularidade, toda essa certificação, é a pessoa dentro do senhor que existe, né? Porque isso são coisas que a gente adquire externamente. Mas dentro da gente, a gente tem aquela certificação pessoal, de que eu sei que eu sou uma pessoa que posso contribuir. E eu tenho certeza que o senhor tem essa convicção de que pode contribuir
pelo carinho que a jovem veio aqui fazer a leitura, né? Leu uma mensagem para o senhor muito, muito propícia para o momento mesmo, porque isso demonstra o sentimento que os alunos têm pelo professor. Porque professor é aquele mediador, é aquele que transforma, ele é aquele que agrega, porque professor que só dá o conhecimento e não dá afeto, ele é só um mero reprodutor de informações, né? Ele sabe, tem o conhecimento, mas não sabe ter a didática, né, da relação humana, que a gente precisa relacionar melhor com as pessoas, né? Se relacionar melhor com essas pessoas. E é isso eu senti no discurso da jovem, sua aluna, né? Isso é o que a gente quer, professor transformador, professor que tem o sentimento com relação ao seu aluno, porque esse professor, esse aluno vai reproduzir esse mesmo sentimento, ele vai ser um reprodutor tanto do conhecimento como da relação afetiva, porque quem doa amor, recebe amor. Quem não doa, doa outros sentimentos, recebe os outros sentimentos também. Então, eu senti a sensação de amor, o sentimento de amor, de afeição, que a Kátia não fique com ciúme, né? Tudo bem, viu? A Kátia já está assim meio... Está brincando, gente, a Kátia é uma pessoa do bem. Não, nós estamos, assim, as mulheres, né, que temos a nossa certeza de que esses maridos são grandes colaboradores, né? Então, quero dizer, assim, encerrando, que essa outorga de diploma de cidadão de Manaus lhe dá a obrigação, não é mais o direito, de ficar aqui em Manaus, tá? Porque agora o senhor é o cidadão do Amazonas, como a professora Kátia também, uma cidadã do Amazonas, com muita honra também dei o mesmo diploma. E eu fico procurando pessoas que eu possa conhecer. Já tem outro também que eu convido, que é o doutor Raimundo, que é um médico do Pará, que da Clínica Santo Alberto, que é ginecologista, colocou a metade da população do Amazonas, de Manaus, no mundo, né? E para agosto nós temos outro diploma. Esse ano são meus 2 diplomas de cidadão para pessoas que eu vejo que têm uma vocação para ajudar o outro, né? Isso é uma vocação, né? Não é eu escolho ser bom ou escolho ser ruim. A gente tem a vocação, né, que a gente precisa exercer. Então, assim, parabenizo, para mim é uma honra mesmo esse reconhecimento. Agradeço a todos que estiveram aqui, que estão aqui hoje prestigiando, né, crescendo junto com a gente, que o parlamento é isso mesmo. A gente vem aqui, fala, desabafa e prestigia, e homenageia também, e reconhece pessoas que merecem, né, esse reconhecimento pela Casa do Povo. Essa casa é a casa que o povo dirige, porque nós estamos aqui representando esse povo que nos colocou aqui, né? E espero ter honrado esses anos todos como parlamentar o voto de cada um que acreditou no meu trabalho. E acredito na força do trabalho, acredito na força da educação. E, professora Kátia, parabenizo pelo seu trabalho na Secretaria Municipal de Educação, pela sua força, dedicação e pela coragem de enfrentar tantos desafios. Não são poucos. A gente aqui na casa, a gente passa, assim, às vezes, por uma votação mais assim, acirrada, que tem uma turma que fica ali em cima e vai a gente, e briga, e um quer uma coisa, o outro quer outra. Você conciliar os interesses é muito difícil. Mas a senhora está está conseguindo, ao longo desses anos que a gente tem acompanhado, conciliando os interesses da população, da categoria de professores e dos profissionais da educação. Então, parabéns, continue nessa linha de trabalho, vamos melhorar os nossos índices cada vez mais, mas já conseguimos muitas vitórias. Então, parabéns a todos, obrigada pela presença. E depois tem um coffee break, tá, para vocês. Patrocinado pela Kátia, não é por mim, não. Convidamos agora o senhor Rodrigo Guedes Oliveira de Araújo, secretário municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. Bom dia a todos. Nada, vereador. Eu gostaria de cumprimentar, primeiramente, o homenageado, doutor Júlio Schweikart. Depois de alguns anos eu aprendi a falar esse sobrenome. No início não é tão fácil. O difícil é soletrar, né? Se fosse para soletrando, eu não sei, eu acho que eu não acertaria ainda não. Talvez até o final da gestão do prefeito Arthur a gente aprenda.
mas gostaria de cumprimentar também todos os demais membros da mesa, principalmente seus filhos e a querida vereadora, amiga professora Jaqueline e também a querida amiga secretária Kátia Schweikart, nessa manhã tão importante para vocês e tão justa para a cidade de Manaus. Eu cheguei a perguntar aqui do doutor Júlio, do professor Júlio, se ele era filho do Arnold Schwarzenegger, porque ele falou rápido na nossa cerimônia. Eu falei, será? Se a gente está... Mas certamente é uma homenagem muito justa, e eu faço questão de falar aqui em nome do nosso prefeito Arthur Vigílio Neto, e até porque o prefeito sempre fala que ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher e vice-versa, e muito mais do que isso, vocês formam certamente uma família muito bonita. Eu acho que isso é o mais importante da vida de vocês. E eu fico imaginando, por exemplo, a nossa vereadora aqui contou que teve a oportunidade de escolher 2 homenageados por ano, né? São milhares de pessoas, então para escolher esses 2, certamente é escolhida com muito critério. E como você falou também, vereadora, mais do que tantos títulos que tem no seu currículo, professor, é a pessoa que você é. Acho que isso foi muito bem enfatizado pela vereadora, porque a gente, muitas vezes, alguém pergunta, ou a gente mesmo se pergunta, quem sou eu, né? Não é só eu sou o professor, eu sou o advogado, mas eu sou o pai, o marido, o amigo de tantas pessoas, e tantas pessoas estão aqui para lhe homenagear. Então, uma homenagem muito justa, doutor Júlio. Eu espero um dia, do ponto de vista profissional, ter pelo menos um pouquinho aí do seu currículo, chegar perto, porque é muito extenso mesmo, como você falou, vereadora. E também formar uma família bonita como a sua, com uma esposa tão simpática, tão competente, e a prova disso é a equipe tão unida que ela tem, uma família bonita de vocês. E ontem eu estava conversando com o prefeito Arthur, estávamos falando pelo telefone, e eu estava falando, secretária Kátia, me permita só fazer um parênteses aí sobre o trabalho que a professora Kátia desenvolve. Manaus inaugurou ontem a 19ª creche, não foi? 19ª creche. A grande maioria delas na sua gestão, secretária. E nós temos 14 na sua gestão, né? Foram 18 na gestão do prefeito Arthur, e uma antes, né? Manaus vai fazer agora em outubro, na verdade, 350 anos, no dia 24 de outubro. E até os 343 anos, e aí eu estendo essa fala também a todos da CEMED aqui, inclusive aos subsecretários, até os 343 anos da cidade de Manaus, Manaus conseguiu ter uma creche, né? E em 7 anos, Manaus tem 19. Se os outros prefeitos, antes do prefeito Arthur, tivessem feito 5, 10, 20, pelo menos, nos 343 anos, nosso déficit de vagas seria bem menor. Manaus está na 9ª posição no IDEB, não é, secretária? Mas, quando o prefeito Arthur iniciou a gestão, estava na 23ª. Se a gente estivesse ali na 15ª, hoje a gente estaria talvez na 5ª, na 4ª. Então, a gente está correndo contra o passivo que foi deixado na educação, não certamente por culpa dos educadores, muito pelo contrário, mas porque faltou realmente, na visão do chefe de governo e chefe de Estado, também do município, essa política com muita ênfase, como vocês estão fazendo. Então, parabéns a você também, parabéns a toda a família de vocês, parabéns, professor, pela pessoa que certamente você é. As falas aqui foram muito, certamente, verdadeiras. E parabéns à querida amiga, vereadora Jaqueline, que teve essa brilhante ideia de escolher e homenagear quem realmente merece muito. Como você falou, eu já vi em algumas homenagens aqui, certamente todas as pessoas são merecedoras, e cada uma tem uma característica diferente, e essa certamente é a sua característica, de compartilhar conhecimento, compartilhar boas
energias, boas vibrações, porque tem várias formas de mudar o mundo. Uma delas é como a secretária faz, cuidando da educação do município. Outra delas é como você faz, vereadora. Vou falar aqui da vereadora. Lutando pela população, representando com dignidade e ética a população. E outra delas é certamente como você faz, compartilhando conhecimento e também fazendo bem para as pessoas em cada uma das suas ações. Isso é perceptível. Certamente só de olhar para você, como você tem um coração bom e compartilha essas boas energias para as pessoas, e você certamente, com tudo isso que você faz, dá sua colaboração muito efetiva para que a gente tenha um mundo melhor. Homenagem muito justa. Você agora tem o DNA Manauara, tem a certidão Manauara, o RG Manauara, porque agora, apesar do nome, né, lá internacional, você é um cidadão manauara. Parabéns. Convidamos a senhora doutora Cláudia Maria Rios Velasquez, vice-diretora de Ensino, Informação e Comunicação, neste ato, representando o Instituto Leônidas e Maria Dini, Fiocruz, Amazônia. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, a senhora vereadora Jaqueline, a Júlio, a família, o professor Ferla e ao secretário Rodrigo. Eu quero estender os cumprimentos ao Júlio, em nome do diretor do Instituto Leônidas e Maria Dini, Dr. Sérgio Luz. Para a Fiocruz, é uma grande honra. O Júlio está sendo homenageado hoje, mas também está sendo homenageada a Fiocruz. O Júlio tem se destacado como um pesquisador da casa. Ele está cumprindo essa função da Fiocruz. Não é só uma função pessoal, não é só uma contribuição pessoal, também é uma contribuição. E essa contribuição está refletindo o compromisso institucional que cada um de nós tem. O secretário Rodrigo estava falando que do lado de cada homem tem uma boa mulher, do lado de cada mulher tem um bom homem, mas eu acho que atrás de todos nós tem também grandes instituições, e nós estamos representando essas instituições. E o Júlio, nessa representação, vem muito bem desenvolvendo a missão da Fiocruz, que é fortalecer ciência, tecnologia, educação na região amazônica, no país e internacionalmente, em prol do SUS e em prol da sociedade amazonense. Então, parabéns, Júlio, é uma homenagem muito merecida e que enche de orgulho também a nossa instituição e a todos nós. Parabéns. Convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor Alcino Fella, representando da Rede Viva. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, a vereadora Jaqueline, que eu não conhecia, mas que, talvez usando a minha capacidade de professor e pesquisador, fiz uma síntese agora, aqui só observando essa situação. Ela parece ser uma pessoa que homenageia nascimentos. Neste ano, um obstetra está sendo homenageado, que auxilia o nascimento de pessoas, e o Júlio, que fecunda ideias, pensamentos e a capacidade de tornar esse mundo melhor para cada um e cada uma. Então, vereadora, quero falar da minha alegria de estar aqui, de lhe cumprimentar, mas também de ter entendido com o seu critério de homenagens, com o qual eu concordo perfeitamente. O Júlio e a Cátia, e aí eu vou cumprimentar a todos da mesa, e dizer para vocês, agora, assim, nesse comecinho, uma coisa que vale para os dois. Às vésperas das bodas de vocês, desejo que vocês consigam produzir tanta vida juntos, no entorno de vocês, nos próximos 25, 50, 75, enfim. E eu, sinceramente, morro de vontade de estar com vocês quando for cento e qualquer coisa a boda, porque
tem pessoas que são importantes. E, bom, elas fazem diferença. Um monte de gente não faz, mas tem gente que é importante. Eu acho que vocês são daquela modalidade dos imprescindíveis, daquelas pessoas que, sem vocês, a nossa vida não seria tão legal. A minha não seria. Então, eu os agradeço muito. Eu também quero cumprimentar cada um e a cada uma de vocês, porque se vocês são amigos e conhecidos dessas pessoas, são meus amigos também. Então, eu quero... Foi meio no improviso, assim. Eu estava passeando de táxi pela cidade, a pessoa me levando de vários lugares, e aí eu estava sendo pressionado para chegar aqui, enfim, e aí eu descobri por que era a expectativa. Então, estou me sentindo um pouco premiado também de ter escolhido para falar do Júlio e, sobretudo, para representar a Rede Unida. A Rede Unida é uma rede muito viva, então tá tudo certo, é assim mesmo. Há 35 anos a gente vem se ocupando de pensar na formação dos profissionais, dos trabalhadores da área da saúde e das políticas. A Rede Unida é uma dessas associações que não tem uma profissão como defesa, tem o trabalho no SUS como defesa. Então, a gente tem produzido muito. O Júlio tem participado bastante, foi coordenador nacional durante uma gestão inteira, trouxe para Manaus pela primeira vez o Congresso Internacional da Rede Unida. Nós tivemos 5.000 pessoas de vários lugares do mundo aqui, no ano passado, convivendo com a diferença, com a diversidade que a Amazônia, que o Amazonas produz em termos de pensamento da saúde, em termos de pensamento da educação, e, sobretudo, com essa característica que é muito própria da produção do Lapsa e do Júlio. Não interessa mostrar apenas uma Amazônia que é o problema, que é a Amazônia das endemias, que é a Amazônia das doenças, porque essa é uma pequena Amazônia. O maior pedaço da Amazônia, e eu estou dando um depoimento da minha aprendizagem, não é a Amazônia problema, é a Amazônia diversidade, é essa que desafia o Sistema Único de Saúde a incluir, se esse é o desafio. Tem muitas práticas tradicionais anteriores à nossa formação biomédica, tem uma quantidade de coisas e, sobretudo, tem uma beleza inominável. Eu digo que o Júlio me apresentou o que não estava no meu pensamento, portanto, o que estava fora do pensamento. Como eu sou freiriano de Paulo Freire, da aprendizagem como transformação, eu digo que, graças ao Júlio, a Amazônia entra no meu pensamento a cada vez. Faz bem uns 6 anos que eu venho regularmente, e quando eu digo que eu quero comemorar os 120 anos de bodas do Júlio e da Cátia, é também porque eu quero continuar por mais um bocado de tempo aprendendo. Mas, então, super orgulho de apresentar a Rede Unida, mas eu queria falar um pouquinho do Júlio singularmente, particularmente. O Júlio é um intelectual, é um professor, é um pesquisador que transitou por todas as etapas da formação acadêmica e tem características importantes. É uma referência nacional e internacional. Eu falava do Congresso Internacional da Rede Unida do ano passado, mas o Júlio é parceiro e leva a realidade do Amazonas, da Amazônia, do sistema de saúde aqui para vários lugares. A gente, no começo do ano, participa regularmente de uma atividade na Itália, e Júlio é um participante regular, com uma contribuição muito grande. A gente tem um ponto de pesquisa muito grande na Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua, está fazendo uma turma de doutores em ciências da saúde, que é uma turma que vai criar referência em toda a Centro-América, que não tem uma formação muito grande especializada. Então, de qualquer forma, terá um pouco do Júlio e do Amazonas nos doutores, que vão formar novos doutores, que vão formar novos mestres, que vão interferir nos sistemas de saúde da Amazônia. Porque ensinar o sistema de saúde da Avenida Paulista é muito fácil,
porque ele acontece espontaneamente, inclusive porque quem mais precisa do Sistema Único de Saúde não circula regularmente na Avenida Paulista. Então, portanto, é que nem, Kátia, quando o nosso professor ensina as crianças que já aprendem naturalmente, espontaneamente. Uau, que mérito há nisso! Há um mérito de ser professor, mas, enfim. Então, o Júlio é uma pessoa importante. Mas eu, de qualquer forma, fico me ressentindo que conversar um pouco sobre a lógica precisa do argumento acadêmico não funciona muito. Eu queria falar do Júlio como um democrata e como um libertário, pensando no Tiago de Mello. O Tiago de Mello, que, para homenagear o Carlos Heitor Coni, escreveu os Estatutos do Homem. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Fica expulso do grande baú do medo o dinheiro se transformar em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. O Júlio é um libertário, mas o Júlio é um pesquisador, um sujeito que, como disse a Fabiane, nos ensina a pensar. E eu fiquei pensando, como porto-alegrense, também, que nem o Júlio, que não era possível eu encerrar essa homenagem só com o Tiago de Mello. Então, para falar de uma capacidade muito singular do Júlio, de nos ensinar com afeto, com interesse, eu vou usar o Mário Quintana. O Júlio, professor, é como uma pessoa que olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia do corpo. Diz o Mário Quintana: sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, por onde jamais passarei. Eu, Júlio, sinto uma dor infinita dos furos e dos rios da Amazônia, que eu ainda não conheço. Muito obrigado pela tua existência. Convidamos agora a senhora Denise Amorim para fazer o seu pronunciamento representando a Secretaria Municipal de Saúde. Excelentíssima vereadora, professora Jaqueline, eu já vou pedindo desculpa pela voz, estou bastante gripada. Doutor Rodrigo Guedes, sim, obrigada. Doutora Cláudia, doutora Kátia, doutor Alcindo, João Pedro, João Vitor, parlamentares, subsecretários, senhoras e senhores, colegas do LAPSA, bom dia a todos e todas. Eu fiquei um pouco emocionada com a fala do Alcindo. Eu preferi, gente, eu estou aqui em nome da Secretaria Municipal de Saúde, na pessoa do doutor Marcelo Magaldi, e nós estamos aqui para parabenizar o doutor Júlio pelo recebimento do diploma de cidadão de Manaus. Para eu organizar melhor o tempo, já disseram que eu tenho 3 minutos, eu peço licença a vocês para ler um texto que eu construí, que talvez possa expressar um pouquinho do que a gente sente. E eu não estou falando só como gestora da ciência, estou falando também como orientanda do doutor Júlio, ex-aluna do doutor Júlio, e falo em nome das minhas colegas do LAPSA. Existem 3 maneiras de se adquirir a cidadania de uma determinada localidade. A primeira, pelo nascimento. A segunda, por adoção, isto é, quando o indivíduo adota a cidade como sua. E a última, também por adoção, quando nós, adotados,
quando nós somos adotados por seus filhos naturais. A propositura da vereadora professora Jaqueline nos reúne hoje para reconhecermos a história e contribuição de um gaúcho que acolheu no seu coração esta cidade, este estado, e tem aqui raízes profundamente fincadas. Podemos, sim, afirmar que Dr. Júlio é um manauara. Carrega na alma cabocla os sabores, a cultura e marcas deste lugar. Vem, nestes 27 anos, tecendo redes colaborativas, redes vivas, compreendendo os modos de viver, ser e estar nos territórios de vida amazônicos. Mais do que um cientista, um pesquisador, Dr. Júlio tem o talento de agregar pessoas, de transformar olhares e perspectivas. Dialoga com o simples, analisa e propõe os estudos do complexo com a mesma leveza, generosidade e alegria que são suas marcas registradas. Digo isso não só como representante da gestão da Sensa, mas como aquela que adentrou na Fiocruz alguns anos atrás, com um sonho e um projeto debaixo do braço, e ali foi acolhida com interesse e respeito por este cidadão manauara, que eu ainda não conhecia. Ali iniciava-se uma relação de aprendizados, amizade e confiança. Digo isso com gratidão pelo título de mestre em saúde pública, obtido muito pelo incentivo incansável e apoio de meu orientador do curso de mestrado. Dr. Júlio, o melhor que eu poderia ter. Concordo com você, Fabiana. Que muito me ensinou nesta trajetória. Acredito que minha fala representa as falas de muitos orientandos e orientandas do professor Júlio, que aqui encontram-se para prestigiá-lo. Mais que orientandos e orientandas, nós nos transformamos em amigos de jornada e de luta. A saúde coletiva e as políticas públicas são alguns dos marcadores de pesquisa do laboratório, do LAPSA, mas cumpre ressaltar que a saúde coletiva dá sentido ao viver do Júlio, nas trilhas da história, da antropologia, da sociologia e, sobretudo, nos encontros que se dão com tantas gentes, tantas histórias, tantas potências e tantas produções de vida. Júlio, por sua história, dedicação, pesquisa, amorosidade com esta terra e este povo, este diploma se justifica. E aqui, em nome da Sensa, eu deixo palavras de gratidão. Em nome da Sensa e em nome de nós alunas. Professor, a gente ama você. Agora convidamos João Pedro e João Vitor Cruz Vaicard para se pronunciarem. Fomos pegos um pouco de surpresa para falar aqui, então o nosso texto é um pouco de improviso. Gostaria de parabenizar primeiramente meu pai pelo diploma e pelo reconhecimento. Cumprimento a todos da mesa que estão compondo aqui. E agradeço mais uma vez a presença de todos que estão aqui, que certamente meu pai está muito feliz e honrado, porque ele está falando desse reconhecimento já tem um tempo, talvez alguns meses, já que ele está lembrando a gente diariamente. E é muito legal ver vários rostos conhecidos aqui, que representam bastante na vida dele. Gostaria novamente de agradecer à vereadora Jaqueline, porque eu e meu irmão nascemos aqui em Manaus, e depois que minha mãe recebeu o reconhecimento do diploma de cidadã, ele estava ficando um pouco deslocado já. E, brincadeiras à parte, mas nós sabemos o quanto que esse reconhecimento significa para ele, porque a gente vê o quanto que ele se esforça, não só pela cidade, mas pelo Estado. E a gente tem até uma brincadeira lá em casa, que a gente fala que ele faz conexão lá, né, de tanto que ele está viajando pelos interiores. Ele não gosta muito da brincadeira, mas são apenas fatos, pai. O senhor está sempre dando tudo de si, não só pela nossa cidade, mas pelo Estado. De certa forma, né, vereador, é verdade. Mas, assim, para ser breve, além de tudo, de todas essas graduações e trabalhos que já foram citados,
O senhor certamente é um grande pai e, principalmente, um grande exemplo e referência na minha vida e na vida do meu irmão. E, sendo humilde, falando isso, mas certamente acredito que esse seja o maior reconhecimento que o senhor poderia ter. Mas, mais uma vez, eu gosto de ressaltar que, isso, falar as palavras de coração, o senhor sabe que nós não falamos muito isso, mas, mais uma vez, parabéns pelo seu reconhecimento e aproveite essa data, essa semana, que tem o seu aniversário. Então, esperamos que aproveite. Mais uma vez, parabéns, pai. É isso. Eu não sou tão piadista como meu irmão, mas também sou caçula, né? E eu tô por último, por algum motivo. Tá. Diferente dos outros, eu não vou falar muito sobre suas formações, que são muitas, mas eu quero deixar destacado aqui a sua pessoa, que aqui muitos falaram sobre como o senhor é, mas eu queria destacar isso fortemente, porque não é todo dia que a gente vê um professor que entra tão fundo na vida das pessoas e fica lá. Pode falar pelas suas orientandas que vieram aqui e disseram sobre isso, mas também há rostos que não foram seus alunos, mas que fincaram na sua pessoa, inclusive que estão sentados ali alguns, mas são muitos. Inclusive, quando me perguntam com o que seu pai trabalha, quem é seu pai, agora que eu estou fora, eu não sei por onde começar, porque o senhor é tanta coisa que eu simplesmente não sei começar. O senhor veio do interior do Sul, foi mochileiro, conheceu uma mãe sei lá onde, e aí do nada apareceu aqui em Manaus e estão aqui até hoje. E o senhor merece esse título por todas as suas formações que o senhor já fez, todas as pesquisas que o senhor já fez por aqui, na área da saúde, viajando o tempo todo para o interior, vivendo como um ribeirinho, né? Vivendo na pele. Eu, inclusive, fui capaz de ir junto com o senhor numa dessas viagens. Mas, apesar de o que todos aqui dessa mesa falaram e do que todos aqui gostariam de dizer, é que realmente a sua personalidade ela é cativante e que o senhor merece esse título com maestria, assim por dizer. E também ressaltar, né? Seu aniversário. Não vou deixar passar, né? Depois dessas sinceras e comoventes palavras de João e João, os Joões, convido o professor, doutor Júlio César Schweikart, para fazer o seu pronunciamento. Sim. E aqui? Já. Bom, esperei bastante tempo para ter esse momento para falar, né? Mas primeiro, assim, gostaria muito não só de cumprimentar, mas agradecer muito, né, a vereadora professora Jaqueline por essa honra. Eu não sabia que eram somente 2 pessoas por ano, né? Então realmente fico mais honrado, né, com essa homenagem e com esse título. Assim, quero saudar, então, todos os que estão à mesa, Rodrigo, representando aqui o prefeito, Cláudia, né, minha colega lá de trabalho na Fiocruz, Denise, que não só representa aqui a CESA, mas também, né, foi uma companheira e colega de trabalho e pesquisa, né, inclusive junto aos catadores, né, aqui de Manaus, também em Alcindo, pela tudo que você nos traz também, né, eu acho que assim, o que você aprende, a gente aprende contigo também, né, e todo
né, esse envolvimento e todo o aprendizado que a gente teve com a Rede Unida, e continuamos aprendendo e agradecemos sempre a tua vinda e a tua disponibilidade para vir. Né? E meus filhos, minha esposa, né, nem se fala, né, não tem como palavras, né, para a gente poder agradecer ao que vocês representam na minha vida. Né? No fundo, o João Vitor tem razão, né? Eu vim do Sul, quando eu vim em 1992, eu vim de ônibus até Ji-Paraná. Ji-Paraná, a gente foi até uma reunião da igreja luterana, que era em Alta Floresta do Oeste. Lá conheci a Cátia, tossindo, né? Tossindo. E depois eu vim para cá, né? Cheguei aqui início de agosto, então vai fazer quase, né, exatamente há 17 anos atrás. 17? 27. Opa, não sei, 17 que eu estou na Fiocruz, eu estou confundindo. E também aqui os meninos que nasceram aqui, né? Então a gente sempre fala que a nossa família é bem brasileira, né? Então, uma carioca, um gaúcho e amazonense se encontrando em Rondônia, né? Então, isso é bacana. E quero também agradecer a presença, né, de muitas pessoas que estão aqui, tanto, né, as pessoas que eu aprendi e fui conhecendo aí na CEMED, né? Chefes, diretores e professores. Agradecer bastante os colegas, né, que há muito tempo a gente partilha, né, de almoços, churrascos, jantares, e, né, que são colegas, né, de muito tempo. Os alunos e as alunas, né, que a gente tem partilhado desse conhecimento, obrigado pelas palavras, né, de vocês. E tantos outros colegas que a gente foi, colegas do trabalho, que estão aqui da Fiocruz, obrigado pela vinda de vocês, também pelo reconhecimento. E, assim, minha gratidão é por muitas pessoas que a gente vai aprendendo também a conhecer e aprendendo a amar, né, nesse decorrer desse tempo. Bem, eu dei um título à minha fala como Manaus, que significa, pelos indígenas daqui, mãe dos deuses. E no final eu disse o povo. Já vou dizer por que eu estou falando do povo. Há algum tempo que eu me apresento como, fora daqui, como sendo um manauara nascido em Porto Alegre. As pessoas sempre acham estranho isso, mas sim, sou manauara, só que nasci lá no Sul. Dois extremos que se unem nas histórias e que trazem o que representa esse país dos extremos. Belo, desigual, injusto, alegre, cultural, acolhedor, preconceituoso, rico, pobre, quente, frio. Um país que se equilibra nessa difícil arte de uma política que namora com a dialética e com a história. Manaus fica no centro do mundo. Sim. Como bem poderia dizer os povos dos Manaós. Pois é a partir desse lugar, do meu lugar, que vemos o mundo. Como nos ensina o poeta Fernando Pessoa, da minha aldeia vejo o melhor mundo, pois nossas referências para ver o mundo são sempre do lugar que vivemos. Assim aprendi a ver o mundo, o Brasil, a Amazônia, a partir de Manaus. Ou seja, se tornou o meu lugar de falar e de olhar para todos os outros lugares. Assim levo Manaus dentro de mim, como diz o escritor Ítalo Calvino, nas cidades invisíveis. Em todas as cidades tem um pouco de Manaus, porque as olho com as marcas dessa cidade que levo diante dos meus olhos. Manaus tem muitas cidades invisíveis, sim, que não aparecem ao olhar apressado de um turista. Cidades que fui aprendendo a ver nesses 27 anos. Os viajantes buscavam a cidade dourada, de ruas de ouro. O padre João Daniel diz que o tesouro descoberto era a própria natureza. O naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira mostrou o potencial da natureza, mas também o potencial da diversidade cultural dos povos indígenas. Viana Mogg viu uma cidade de estrangeiros, dizendo que Manaus era a cidade menos amazônica das cidades, construída pelo ouro negro. Euclides da Cunha viu a região como um paraíso perdido, tendo o seringueiro como aquele que luta
contra uma natureza e um sistema de escravidão. Se não tivesse morrido num duelo por amor, Euclides da Cunha teria escrito uma obra como a dos Sertões, sobre a Amazônia. Assim, tantos outros viam a cidade da ilusão, como a escritora Edneia, da vitrine, como Ottone escreve, o Paris dos trópicos, Veneza dos trópicos, cidade das palhas, cidade da selva, cidade flutuante, ou Porto de Lenha, como, né, o nosso compositor Torrinho e Audísio. Manaus moderna, da Zona Franca, cidade dos extremos, dos conflitos, mas também cidade dos encontros e de esperança de nova vida para os imigrantes que aqui chegam e para os milhões que aqui vivem. Desde que cheguei, tive um interesse pela história da região e, com isso, fui me tornando amazonense e manauara, pois essa história passou a se confundir com a minha própria história. Euclides da Cunha, que esteve aqui em Manaus em 1904, conta que subiu o rio Amazonas de Belém até Manaus e dizia que tudo era monótono, tudo era igual, as águas, água, floresta, várias tonalidades de verde, não havia variação. Mas aí ele botou um porém, que a diferença estava quando você para no barranco, desce do barco, quando você conversa com as pessoas, quando você começa a ver o lugar, as cores e a diversidade. Aí sim, você vê que não é tudo igual, não é tudo monótono, que tem sim ali diversidade. Assim, conhecer um lugar significa parar e andar pela cidade, pelas ruas, pontes, seja de ferro, concreto, ou de madeira, estâncias, passarelas e becos. Quantas vezes andei pelas ruas de Manaus, pelo centro, pelos igarapés, guiados pelos documentos da minha pesquisa de doutorado, que foi sobre a história da saúde pública aqui, no início do século XX. Acompanhei o auge da cidade e sua decadência e também abandono. Acompanhei a chegada dos migrantes nordestinos, mas também dos europeus pobres que vinham tentar a sorte nas obras do Teatro Amazonas, da Alfândega, do Porto, do Palácio da Justiça e tantos outros prédios. Acompanhei as notícias nos jornais, li, sim, milhares de páginas de jornais desse período, o Diário Oficial, os relatórios, quando o médico Alfredo da Mata e Miranda Leão montava as brigadas de combate do mosquito para combater a malária e a febre amarela que assolavam bastante essa cidade. E ainda continuam. Quando as estratégias era de limpar os igarapés, o igarapé do Aterro, para quem não sabe, hoje é Getúlio Vargas, o igarapé de São Vicente, né, que fica ali pertinho da ilha de São Vicente, que hoje não é mais ilha, né? O Mocó, Cachoeirinha. Acompanhei os bondes que levavam os pacientes para o Instituto Pasteur, na 7 de setembro, que foi contada por um senhor, hoje cego, de 80 anos, ex-paciente que foi isolado na colônia Antônio Aleixo. Ou no Instituto de Medicina Tropical, que era chefiado pelo médico e pesquisador Dr. Thomas, ali no Adrianópolis, que também adotou Manaus, morreu aqui, hoje está enterrado no cemitério São João Batista. A cidade, então, foi seguindo o caminho dos bondes em direção ao Bilhares, onde ficavam balneários, sítios e estradas. E algumas das ruas ainda têm, lembro, né, guardo esse nome de estrada. Andei também pelo Mercado Adolfo Lisboa, o Mirizal, Linha do Tiro, Largo da Saudade, onde era um antigo cemitério, lugares da Manaus antiga que se pretendia moderna, mas que escondia também os seus cortiços, que havia cortiços, sim. As moradias de palha, que eram atribuídas aos indígenas, que trabalhavam também nas obras, os abrigos dos leprosos, da tuberculose, a ilha de Itamaracá, que era usada para ser, né, lugar de isolamento, Paricatuba, que era para ser uma hospedaria, depois passou a ser escola, depois foi prisão e depois foi uma leprosaria. A cidade que vivia a Paris, mas que também escondia a sua origem indígena e cabocla. A cidade que cresceu para além do rio, que aterrou seus igarapés, drenou e canalizou outros, mas muitos igarapés ainda cruzam a cidade, em silêncio, em direção ao Rio Negro, mas que mostra sua força no inverno. Uma vez disse, numa matéria do Jornal do Comércio, em comemoração ao aniversário de Manaus, não me lembro o ano, e nem qual foi o aniversário de Manaus,
que o lugar que acho mais marcante na vida da cidade é o Porto, né, na Manaus moderna. Ali a cidade pulsa, onde se encontra uma diversidade de pessoas que chegam e saem, onde as mercadorias são carregadas nas costas de homens que se fazem fortes. Onde pessoas e coisas se movimentam nos recreios, lanchas, rabetas, baleeiras, voadeiras, que cruzam os rios dessa Amazônia, pelo Andirá, Paraná do Ramos, Maués, Amazonas, Rio Negro, Branco, Acre, Purus, Juruá, Madeira, Içá, Japurá, Tefé, Solimões, Uapés, Içana e Tarumã. Esses são alguns rios que eu já andei, em diferentes tempos. Como não se impressionar com o colorido das redes dos barcos, como não se encantar com uma viagem na rede? Adoro andar de rede. Quando não há outra saída, senão esperar a chegada no próximo porto. Perde-se tempo no barco, na rede? Não. Ganhamos um outro tempo, que é o da vida, do parado, esperado, escutado, sentir cheiros, escutar as vozes que se confundem com o constante barulho do motor. Quem viaja de barco sabe. O tempo na Amazônia é outro. Foi a primeira coisa que tive que me acostumar e que adorei. As medidas não são por quilômetros ou por linha reta, mas é por horas e dias, pelas curvas e pelas praias. Quando a gente pergunta a um piloto quanto tempo falta para chegar, aí ele diz, depois daquela curva, mais 2 praias, aí ele estica o beiço, logo ali. Verdade? Essa Manaus está aí aos nossos olhos, mas quantas vezes nós a vemos? Podemos passar meses sem ver o rio ou sem dar conta que estamos passando por um igarapé. Que pena que a gente não consegue ver os rios, pois assim não podemos falar com os encantados das águas. Não podemos negociar com a mãe da água, com os bichos do fundo. Aprendi com os rezadores do bairro da Paz, na época do meu mestrado, e com as parteiras tradicionais lá do Alto e Médio Rio Solimões, do Baixo Amazonas, lá nos quilombos do Rio Andirá, com indígenas e indígenas, com os pajés do Alto Rio Negro, que tem mais coisas que a razão desconhece. O mal-olhado, o quebranto, os bichos do fundo, as flechadas de bicho, a cobra grande, o boto, as outras gentes que estão travestidas de plantas, animais, peixes e pedras. Todos esses compartilham desse mundo conosco, querendo a gente ou não. Essa inter-relação questiona a separação que construímos entre natureza e cultura. Teimamos em achar que somos os donos do mundo, que a cultura é a oposição da natureza, que os recursos são infinitos, que a floresta é um problema para o tal progresso. Aprendi também com a teologia que, paradoxalmente, é uma disciplina muito racional, a valorizar outras crenças que têm um compromisso com a vida. A religião, que significa religare, consagrado, se manifesta de diferentes formas e expressões culturais. Aprendi que não podemos aprisionar Deus em nossas construções linguísticas ou doutrinais, pois corremos o risco de transformar Deus ao nosso próprio tamanho. Deus é Deus. Esse Deus está muito acima do que nós podemos explicar e sentir. Assim, sonhar é esquecer o que nos separa pela cor da pele, da forma, da roupagem, do credo, mas olhar para o espírito que há em cada um de nós, incluindo as outras gentes também que são espíritos da natureza. Ou seja, a nossa humanidade se faz do encontro com a humanidade que há no outro, seja próximo, seja distante, seja como seres visíveis ou como seres invisíveis. Por isso, disse no início que Manaus era o centro do mundo. Daqui podemos pensar numa sociedade mais justa, cidade que traz prazer aos olhos, que nos banha com seus rios e igarapés, que nos toca pelo acolhimento das pessoas, que fala assim, chega mais, mano. Bom, adivinhe qual foi o primeiro peixe que eu comi? O jaraqui. Comi um jaraqui no domingo de agosto, cheguei aqui dia 2, e logo no dia seguinte me convidaram para ir numa casa ali no bairro São Raimundo, aqui pertinho, olhando para as águas do Rio Negro e me encantando por essa imensidão. Desse dia, nunca mais saí daqui.
Depois aprendi a diferenciar o gosto do pacu, sardinha, tambaqui, pirarucu, matrixã e todos os outros peixes, coisa que nem todo mundo consegue, né, quando chega pela primeira vez. Fui capturado, encantado pelos espíritos do povo das águas, pelos encantados dos manaós, que rondam pelas ruas da cidade, para nos ensinar a difícil arte de viver em sociedade, aonde que inclua todas e todos as pessoas, todas as gentes. A grande fortuna de toda essa vivência é que não fiz só, mas acompanhado de muitas pessoas, né? Desde quando nasci, vivi no interior do Rio Grande do Sul, né? Meu pai, minha mãe que não está presente aqui hoje, mas está acompanhando, né, as notícias, meus irmãos, tantos amigos que também deixei lá no Rio Grande do Sul, que também continuam me acompanhando aqui na minha trajetória, né, de vida. Mas também tantos outros que foram me ensinando a querer essa cidade do jeito como ela é e como ela se apresenta. Também buscando transformar os sinais de morte em sinais de vida abundante para todos e todas. Manaus, mãe dos deuses, o povo, essa última parte é para lembrar do meu boi garantido. Do escolhi-se aí perreché. Boi que, apesar de ser de Parintins, também invade Manaus com seu toque do tambor. Tocar na testa e sentir o coração, voltar a criança em mim e, de novo, sei lá, sorrir. É a toada, né, desse ano, chamada Nós, o Povo. Também queria lembrar hoje são tantos dias, né? Dia 25 de julho a gente descobriu que é o dia do motorista, é o dia do escritor, é o dia do colono, lá no sul se comemora, né, que a chegada dos imigrantes ao Brasil em 1822, mas também hoje é o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha, o qual quero homenagear a minha esposa. Por fim, agradeço a essa cidade que me acolheu há 27 anos, chegando lá do Frio do Sul, como diz a música, mas para exatamente ser acolhido com muito carinho e como esse povo daqui sabe fazer. Receber todos com braços abertos e com grande carinho, e acho que isso é a grande marca dessa cidade. Então, me sinto muito orgulhoso e honrado, né, de, a partir de hoje, dizer, agora é lei, sou manauara. Também gostaria, então, de uma simples reconhecimento, né, passar o livro que eu escrevi no doutorado. Não vou dizer quantos livros já escrevi, mas e quantos ajudamos a organizar, porque a gente ainda está, né, Alcindo, nessa semana planejando lançar 2 amanhã. Mas, assim, esse livro representa uma parte da minha formação na Fiocruz, né, lá na Fiocruz do Rio de Janeiro, mas que conta um pouco da história de Manaus. Né? Então, aqui tem como verdadeiramente eu andei, sim, por todas essas ruas de Manaus, elas, né, parecia que eu estava, de fato, vivendo, né, cada momento dessa cidade na história, né? E como essa história faz sentido, sim, muito sentido. Então, gostaria de entregar esse livro, né, para a vereadora professora Jaqueline, como uma forma de reconhecimento, né, essa honra. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino do município de Manaus, executado pelo coral dos servidores desta Câmara, sob a regência do maestro Johnny Moira. Assim
dourado coxim. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, o grande escuta, é a fama que vem nos saudar. Quem não luta não vence, que a luta pelo bem é que faz triunfar. Reparai, o grande escuta, é a fama que vem nos saudar. Vem nos saudar, vem nos saudar. Eu estava fazendo aqui uma reflexão e eu sou a rainha em quebrar protocolo, né? Depois eu digo por quê. Mas assim, eu fiquei com o sentimento de que esse diploma que eu concedi, essa outorga de diploma ao doutor Júlio, foi o mais bem concedido, né? Porque é uma pessoa que demonstra o sentimento de pertencimento à cidade de Manaus. Conhece muito mais Manaus do que os próprios manauaras. Me desculpem, porque me desculpem os manauaras por ter fazer essa colocação, mas é porque eu sei que a gente, às vezes, pertence a cidades e não tem esse sentimento de pesquisador, né? Aquele que busca conhecer, na essência, a cidade. Eu sou do Ceará. Se eu disser que eu não conheço a casa do José de Alencar, eu estou mentindo. Porque, às vezes, a gente está na cidade e não busca por N situações. E o doutor Júlio demonstrou que eu me emocionei realmente pelo profundo conhecimento da cidade, do estado, dos seus interiores, que muitos de nós não conhecemos mesmo, porque a gente vive muito na cidade, na capital, e é invisibilizado mesmo a cidade do interior, as comunidades rurais, viu, professora Cátia? A gente tem esse sentimento quando você sai pelo esse rio, que eu faço muita visita à zona rural, e vejo como as comunidades rurais são invisibilizadas mesmo, né? Mas não por vontade própria, mas é porque na natureza a gente vai vivendo do dia a dia e cada um tem os seus afazeres. Mas eu digo que o meu sentimento de honra, né, de ter certeza absoluta, quando eu escolho os meus homenageados, eu escolho rigorosamente, mas o senhor fechou a conta com perfeição. Parabéns, né? Porque não conheço Manaus como o senhor conhece. Vou ler esse livro, depois o senhor pode me cobrar, que eu vou decorar as páginas tudinho, tá? Eu gosto de ler, eu ainda sou do tempo, né, do tablet, do telefone, esses meninos puxam aqui umas coisas rapidinho, né? A gente gosta de deitar numa rede, ler o livro. Eu gosto de fazer isso, eu ainda faço. Nas minhas férias eu leio 20 livros, sem brincadeira. Nem que seja aqueles romances fajutos, mas eu leio. Porque tudo acrescenta o conhecimento, né? A leitura ela transporta as pessoas, e tenho certeza que aqui vai me transportar pelo conhecimento da cidade que eu também adotei e fui adotada, né? Não tenho diploma de cidadã, não, mas me sinto. Já deixei, meus filhos já nasceram aqui, são 3 manauaras, que eu deixei o meu legado para a cidade também e para o Estado, né? A gente vem aqui para contribuir. E, para quebrar o protocolo, a gente vai cantar os parabéns, peço o coral, que esse coral ele é maravilhoso, eu quero agradecer, né, pela disponibilidade de estar aqui, para a gente cantar os parabéns antecipados pelo diploma e pelo aniversário. Ninguém diz a idade, não, que a gente só diz que é aniversário, né? Tá bom? Vamos lá? Ficar em pé? De pé. Parabéns
coral não estava preparado, mas isso é uma pegadinha para você ver se vocês estão treinando direitinho, tá? Prepare-se que é assim... Mas parabéns, obrigado, viu, Júlio? O maestro, muito obrigada pelo coral estar aqui presente. Mas, assim, encerrando, agradecendo a Deus pela paz desse ofício e usando as prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada essa reunião solene de outorga de diploma de cidadão de Manaus ao Dr. Júlio César Schweikart, e convidamos a todos para participar de um coquetel que será no memorial desta Casa Legislativa. Muito obrigada a todos pela presença e vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Estou igual pastor aqui, igual. Mas Deus nunca é demais, né? Estou para virar pastora também. Vereadora professora Jaqueline, encerrando a sessão solene que homenageou o Dr. Júlio César Schweikart. Continue com a nossa programação.